Boa noite. O nosso trabalho é sobre medição de vazão anemômetros do tipo laser Doppler. O nosso grupo é composto por mim, Laine Brandão Cunha, pelo Agnaldo Júnior, pelo Marvin e pelo Samuel Augusto, e o professor é o Michel. Nós temos como sumário a introdução, como é que funciona o LDA, a descrição, o funcionamento, as aplicações e limitações, as vantagens e desvantagens, o custo relativo, a manutenção do equipamento, a importância dessa manutenção e, por último, as referências. Os anemômetros, eles são instrumentos que servem para medir a direção e indicar a velocidade dos ventos. Inspirados nos cataventos, eles são calibrados de forma que o total de voltas dadas por suas pás correspondem a uma velocidade específica, ou seja, se no túnel de vento em que são ajustados a corrente de ar sopra 10 km por hora e as pás do instrumento giram 100 vezes por minuto, então ele é programado para indicar 10 km por hora, sempre que o anemômetro atingir 100 rotações por minuto, 100 RPM, e assim por diante. Agora vamos falar do LDA. O efeito Doppler ele é um método utilizado para medir a velocidade linear. Quando um raio de laser estreito, ou feixe de rádio, ou feixe ultrassônico, como muitos chamam, ele é focado em um objeto, esse feixe ele é refletido de volta para a fonte. Mas se o objeto estiver em movimento, a frequência do sinal recebido de volta diferirá da do sinal transmitido. Essa diferença de frequência, que se chama deslocamento Doppler, torna-se uma medida de velocidade do objeto. O LDA ele é usado para medir o fluxo, especialmente em flutuações de turbulência de alta frequência. Esse dispositivo ele pode medir a velocidade do fluxo de forma precisa e não perturba o fluxo durante o processo de medição. A técnica do Doppler é baseada na utilização de dois feixes de igual intensidade que são focalizados e que se cruzam num ponto de interesse no escoamento. Nesse cruzamento dos feixes forma-se um volume de medida. A mesma intensidade é garantida em ambos os feixes utilizando-se uma única fonte estabilizada de laser e dividindo-se a luz em dois feixes paralelos através de um divisor de feixe. Esses feixes são focalizados no escoamento por uma lente convergente. Esse volume de medida, formado pelo cruzamento dos feixes, é constituído por uma rede de franjas de interferências que possui um ângulo de separação gama entre esses feixes, dependendo da configuração da lente empregada. Quando uma partícula atravessa as franjas de interferência, gera uma frequência devido ao efeito Doppler. O sucesso das medidas depende da presença de partículas para poder espalhar a luz. Essas partículas podem ser adicionadas ao fluido ou serem simplesmente as impurezas presentes no próprio escoamento. A luz espalhada pela partícula ao atravessar as franjas de interferência é captada por um fotodetector de uma lente de recepção. Este sinal luminoso é transformado num sinal elétrico no domínio do tempo. Após seu processamento, resulta num domínio de frequência, que possui uma relação direta com a velocidade. É interessante e útil lembrar também que a frequência de batimento é independente da pressão, temperatura e ou densidade do fluido. Entretanto, o fato da frequência utilizada para o cálculo da velocidade ser a mesma com a partícula viajando a uma velocidade negativa ou uma velocidade positiva, não seria possível caracterizar um escoamento turbulento, contendo recirculações e partículas estacionárias. Para solucionar esse problema, introduziu um dispositivo chamado célula de Bragg, modulador óptico acústico, em um dos feixes do laser, promovendo a defasagem da propagação desse feixe de uma determinada frequência. Isso é, dependerá da frequência utilizada. Deste modo, a diferença em frequência entre os dois feixes causa um movimento na rede de interferência do volume de medida. Assim, as partículas viajando na mesma direção do movimento da rede de interferência produzem um sinal de baixa frequência. Essa foi a descrição do anemômetro de tipo laser Doppler. Nesse slide eu vou falar sobre o funcionamento. Ou seja, a fonte laser envia um feixe que é dividido por um divisor de feixe em duas vias.
Os dois feixes paralelos são focados pela lente L1 de modo que elas se cruzam em um ponto de seção de teste. Na região de interseção são formadas franjas de interferência. As partículas que são carregadas juntamente com o fluxo atravessam a interseção das vigas e espalham a luz de ambas as vigas. A luz dispersa experimenta um deslocamento Doppler em frequência que é diretamente proporcional à velocidade do fluxo. A luz é coletada por um tubo, um fotomultiplicador, que é o PMT. O dispositivo é construído de modo que os feixes diretos e espalhados viajem no mesmo caminho óptico, de modo que uma interferência seja observada no PMT e que seja proporcional à mudança de frequência. Esse deslocamento dá uma indicação de velocidade de fluxo. Um processador de sinal é usado para recuperar os dados da velocidade do PMT, que é o tubo fotomultiplicador. Agora vamos falar um pouco sobre as aplicações do anemômetro laser Doppler, começando pelo estudo do túnel de vento. Estudo esse, onde o equipamento pode medir a velocidade do vento através das partículas em deslocamento no fluxo. Também pode ser obtida a sensação da velocidade do vento, através de um estudo semelhante a esse. Outro estudo interessante que pode ser obtido com o uso deste equipamento é a medição do fluxo sanguíneo. Medição essa que pode se dar através de fibras ópticas para conduzir os feixes de laser ao fluxo ou através de baixa penetração cutânea, por intermédio de um espelho. Penetração essa que é de cerca de 1 milímetro. Podemos citar ainda como exemplo o uso no campo da combustão, onde a medição é feita através do escoamento no queimador. Esse equipamento pode ser utilizado em diversas outras medições, tanto de líquidos como de gases, desde que essas obedeçam o pré-requisito de terem partículas deslocando-se através do fluxo, para que assim a medição possa ser realizada. Nas limitações nós vamos falar posteriormente quando falarmos das vantagens e desvantagens. Nesse slide trataremos em especial das vantagens e das desvantagens do uso do anemômetro laser Doppler para as medições de fluxo. A primeira vantagem que vamos destacar é que é um dispositivo não intrusivo, ou seja, ele não perturba o fluxo durante a medição. Isso se dá devido ao fato de a medição ocorrer no cruzamento dos feixes do laser, assim não interferindo no fluxo. Uma segunda vantagem é que o dispositivo faz uma medição direta da velocidade do fluxo, dando assim uma maior precisão. Outra vantagem que podemos destacar é o fato de ser possível a medição de volumes muito pequenos, possibilitando assim a aplicação em diversas áreas e abrangências. Como já dito anteriormente, é um dispositivo altamente acurado. E outra, ele não requer calibração, o que pode ser dito aqui como uma grande vantagem. Destacando por último, mas não menos importante, pode ser utilizado, como dito já anteriormente, tanto em gases como em líquidos. Mas nem tudo são flores. Como qualquer outro dispositivo de medição, o anemômetro laser Doppler também tem suas limitações de uso. Duas delas podemos destacar. São elas a necessidade de canais transparentes e ou penetráveis via feixe de laser para que o equipamento funcione, e também o pré-requisito de partículas no fluido e o fluxo a ser aferido. Essa necessidade se dão devido ao método de funcionamento via feixe de laser, para que assim as partículas no fluxo possam ser aferidas. Funcionamento esse que já foi discutido anteriormente na parte de funcionamento do equipamento. O custo da LDA é alto se comparado aos outros medidores de vazão. Porém, como se pode observar na tabela, ele não tem interferência alguma sobre a perda de carga do fluido, dita também como perda de pressão. Fora que o LDA é bem mais preciso se comparado, por exemplo, ao tubo de Pitot, que tem um custo baixo, porém também tem baixa precisão, e ainda interfere na perda de carga. Então podemos dizer que esse alto
custo do equipamento é justificado pela precisão dele e também pelo bônus de não interferir na perda de carga, fora a alta tecnologia do equipamento. E ainda dizemos ainda que a utilização do LDA será otimizada se levarmos em conta exatamente isso, que é o seu custo-benefício para sua real utilização. Além das vantagens já ditas sobre a LDA, uma outra vantagem é a baixa necessidade de manutenção. E provavelmente os maiores gastos de manutenção serão com a calibração do equipamento, que deve seguir, óbvio, as especificações do fabricante.